rapaziada, começando mais um áudio seco. Esse aqui é o áudio seco 2. Hoje eu quero trazer um tema que eu tava pensando ontem, de madrugada. E eu escrevi algumas coisas aqui sobre o assunto, que eu acho que faz muito sentido, pra mim faz, pelo menos. Então vamos lá. Pelo título do vídeo, o que vocês imaginam que pode ser isso? O Brasil é o melhor país para enriquecer. Será que é mesmo? Será que não é? De que maneira que pode enriquecer no Brasil? Então eu cheguei a alguns pensamentos e vamos lá. Todos os dias a gente vê notícia no Brasil sobre desvio de dinheiro em setor público, sonegação de impostos, muitos golpes, e dentre esses golpes, muita divulgação de casa de aposta também, que é um puro golpe, né? Só pega otário. E o que eu ando vendo ultimamente bastante na mídia é esquema de corrupção, né? Esquema de corrupção a dar com pau. Muita coisa, grandes empresas envolvidas, grandes esquemas bilionários. E isso é o que fez eu pensar tudo isso aqui, né? O Brasil, ele é um país de mais de 200 milhões de pessoas. E com isso é muito difícil o acesso à educação para todo mundo no Brasil. E o que acontece quando tu não é uma pessoa com com uma base de educação minimamente boa? Tu acaba caindo em golpe, tu acaba fazendo merda, tu acaba indo pro caminho mais fácil, né? E esse problema no Brasil, ele é estrutural, total. É uma falta de responsabilidade gigante de iniciativa do governo, né? Desde pequeno, a gente cresce com inúmeros sonhos e principalmente com esse excesso à tecnologia extremo que a gente tem, a gente consegue ver muita informação, a gente consegue verificar muito como que é a vida do outro, a vida que a gente gostaria de ter, o que que a gente almeja. Só que por muitas vezes a vida que a gente vê na internet, na televisão, tudo mais, ela não é verdadeira. Aquilo ali não é verdade. Muitos golpes, eles são aplicados através de marketing agressivo no Instagram, né? Como é que chama mesmo? São. É... não vou me lembrar agora. É o nicho dark, eu acho, não sei. É algo assim. Que é esse marketing agressivo, de ganhos gigantes e tudo mais. Só que no fundo é tudo golpe, é tudo pra tirar dinheiro do pessoal desinformado, né? Só que a realidade que cada brasileiro vive é muito diferente, né? A realidade do brasileiro médio, vamos dizer assim. As pessoas elas saem para trabalhar de carteira assinada todos os dias, vamos supor 6 da manhã e voltam de noite. Ônibus lotado, cobrança no trabalho, família para sustentar, apoio emocional para os filhos. E além disso, além desse suporte emocional, suporte financeiro que tem que dar para os filhos, tu ainda tem que guiar essas crianças, né? Tem que guiar, ensinar. Para uma família que já é bem estruturada, isso é muito fácil. Mas para população mais pobre, isso é algo muito mais difícil, bem mais trabalhoso e por vezes não consegue ah, dar esse suporte, não consegue suprir essa necessidade. Então a realidade é essa, ela é nua, crua, cruel. E apesar disso, os jovens eles seguem com seus sonhos, seguem sempre almejando algo melhor, né, para si mesmo.
E sonhando que com o simples trabalho árduo, aquela vida CLT cotidiana, eles vão conseguir chegar a ter uma vida de outro patamar, de luxo, de carro, grandes casas, muito dinheiro e tudo mais. Só que o que a gente vê diariamente é o contrário, né? Totalmente o contrário. Nós vemos inúmeros casos de corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais, que eu já disse, né? E dentro disso a gente vê pessoas gigantes e muito bem conectadas sendo alvos de mega operações por estarem fazendo coisa errada, por estarem fazendo merda, estarem aplicando golpe e tudo mais. E isso me fez pensar, me faz pensar todo dia, na realidade, que a oportunidade no Brasil ela não é para todo mundo. Ela de fato não é para todo mundo. A maioria pode ter chance de vencer na vida e tudo mais, mas construir um patrimônio considerável, grandioso, assim, algo muito fora da curva, não vai ser através dos meios legais que vai conquistar. A não ser poucos casos de que já nasceram em berço de ouro, né? O Brasil, ele é o país do jeitinho, que tudo que tu quiser fazer é possível, só basta que tu conheça alguém que te dê aquele caminho, aquele norte, aquele atalho, né? E eu digo isso falando para coisas erradas, vagabundagem, pilantragem. Isso qualquer um consegue fazer no Brasil, sendo bem conectado e, consequentemente, consegue faturar milhões de reais e, quem sabe, bilhões. Mas, claro, de uma maneira ilícita, né? Por isso que a minha visão é que a vida do CLT, a vida de quem trabalha de carteira assinada, para a maioria da população, para 90% da população, ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Ela é uma cortina de fumaça para deixar as pessoas cegas e sempre com aquele sentimento de um dia eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir, eu tô fazendo a minha parte. Sendo que por trás delas, os gigantes, os donos da empresa e tudo mais, estão lavando dinheiro, estão aplicando golpe, estão fazendo o caralho a quatro, entendeu? Claro, existem muitas exceções entre os trabalhadores formais, assim, que se dão bem, né? Mas, na minha visão, isso não é nem 10% da população. Claro, essas pessoas que conseguem atingir inúmeros recursos e muita estabilidade, é por total mérito deles, sem sombra de dúvidas. As pessoas, na maioria, elas possuem um desempenho cognitivo muito elevado e isso acaba ajudando na carreira e, consequentemente, elas conseguem alavancar muito a vida profissional e financeira. Porém, essa não é a realidade cognitiva e nem de, entre aspas, sorte da maioria da população. O problema do Brasil, ele é estrutural e já vem de muitos anos. Portanto, eu chego à conclusão de que só se dá bem no Brasil, tirando, claro, essas pessoas que têm um cognitivo mais elevado, o povão mesmo, assim, ele só se dá bem no Brasil se ele vai pro caminho errado, pro caminho mais fácil. Essa é a minha visão. Não sei se eu tô viajando, se eu tô sendo hipócrita. Não, hipócrita eu não tô sendo. Mas se eu tô sendo desleal de certa forma, ou muito pessimista, mas é o que eu penso, é o que eu imagino, assim. A realidade que eu vejo no Brasil é essa. E, e agora fica o pensamento, né? Vale a pena ser um cara correto no Brasil e viver uma vida mediana, uma vida de merda pro resto da vida? O que vocês acham? Vale a pena ou não vale a pena? Eu não sei se vale a pena. Eu acho que vale a pena até certo ponto, na realidade. Mas se tu tiver oportunidades grandiosas, assim, as pessoas que têm, né, oportunidade de fazer merda, elas vão fazer merda.
justamente por conta desse sistema corrupto que nunca vai te dar dinheiro trabalhando de CLT ou fazendo bico sendo autônomo. Então esse é o pensamento que eu tava tendo hoje. Deixa nos comentários aí alguém se concorda ou não concorda. E é isso. Valeu.